peço e te agradeço, Senhor. E palma lá no Senhor Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo convite que me foi feito, pela amada igreja do Senhor, pelos obreiros que estão aqui nesta arquibancada, homens de Deus, louvado seja Deus. Pelo meu amigo aqui, Gabriel, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando na loja e ele sabe muito bem que ali onde nós trabalhamos não é fácil. Mas nós fomos colocados ali naquele lugar para mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. O irmão louvou um hino que falava aqui da tempestade, né? Na dor. E veio um versículo na minha mente que fala assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então nada pode tirar a presença de Deus em nossa vida, a qual é o maior presente que o ser humano pode ter, é ter Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo número 64, o versículo 4, está escrito assim: que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Louvado seja Deus. E é por isso que o salmista disse no Salmo 40, no versículo de número 1: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Alguém aqui tem problema? Todos têm algum problema, né? Alguém aqui tem alguma dívida para pagar? Todos temos dívida para pagar, né? Mas se você abrir a vossa Bíblia, lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Se você abrir a vossa Bíblia, lá no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo 19, você vai encontrar escrito assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Se você abrir a vossa Bíblia, lá no Salmo 23, o versículo 1, o salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você abrir a vossa Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode faltar um feijão, pode faltar um arroz, lá na casa de Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos do Brasil, país de primeiro mundo, pode faltar o feijão lá na casa dele, mas na tua casa não vai faltar lá basuribi de cana mamãe. Elias estava lá no deserto, mas Deus mandou um urubu levar carne para Elias. Ainda disse: não come nem um taco, porque é para o meu servo. Convido-vos a todos para abrir a vossa Bíblia. Eu creio que essa palavra Deus tem colocado no meu coração. Deus já tem confirmado aqui, através de hinos e através até da mensagem que o irmão trouxe aqui, sobre Mefibosete, que morava lá em Lodebar. Ninguém dava nada por Mefibosete, mas Mefibosete foi exaltado por Deus. E se você é escolhido por Deus,
e no momento você está passando por provas e dificuldade, permaneça firme, porque a Bíblia diz que a vossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Você pode perder tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E no versículo 6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. E lá no Salmo está escrito assim, os leões necessitam e sofrem fome, os filhos dos leões, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Salmo 51. O Senhor está presente aqui neste lugar. Oh, eu me preocupo muito, Senhor, qual é a palavra que a tua igreja está precisando nesta noite. Ó Deus de poder e graça, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele conhece o teu coração, a tua vida. Ele conhece o teu assentar, o teu deitar. Ele conhece todo o teu pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe aquilo que você precisa e Ele é poderoso. Louvado seja Deus para trazer a existência na tua vida aquilo que não existe. Salmo 51, versículo 10, que diz assim, 10, 11 e 12. Eu venho debaixo de jejum e oração e eu creio que Deus há de colocar a palavra segundo a necessidade da sua igreja nesta noite. Nos diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. A Bíblia aqui fala sobre um homem cujo nome chamava-se Davi. A Bíblia diz que depois que Deus rejeitou Saul como rei, Deus manda que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé o belemita, porque lá na casa de Jessé o belemita, ele tinha escolhido um homem que seria rei no lugar de Saul. E a Bíblia diz que quando chegou na casa de Jessé, mandou buscar os filhos de Jessé, e a Bíblia Sagrada nos diz que passava um, passava outro, e Deus falava para o profeta, este não é o escolhido. E a Bíblia diz que veio Eliabe, um homem de formosa aparência, um homem de uma grande estatura, e quando o profeta viu Eliabe, ele disse assim, está perante o Senhor o seu ungido. Até o profeta quase seria enganado, mas o Espírito Santo falou no seu coração dizendo, não derrame o azeite, porque este não é o escolhido, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus, Ele olha para aquilo que está dentro do coração. E a Bíblia diz que Davi, ele era um homem escolhido por Deus, mas desprezado pelos homens. E a Bíblia diz que o profeta perguntou, acabou-se os mancebos? Aí disse, ainda falta um. Aí disse, Davi, vai em busca dele. Não falou vai buscá-lo, porque se fala vai buscá-lo, sabia onde ele estava. Falou vai em busca dele, porque Davi era tão desprezado que não sabia nem onde ele estava. Ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia Sagrada diz que quando Davi chegou na mesa, o Espírito do Senhor falou ao profeta e disse, derrama o azeite, porque este é o escolhido. E a Bíblia diz que Davi, ele foi ungido rei. Só que Davi não foi ungido rei e ele já foi para o reinado, não. Davi foi ungido rei, mas ele teve uma estrada para percorrer, ele teve um caminho
Davi passou por diversas dificuldades na sua vida até ele chegar ao reinado. Quem sabe Deus te escolheu, quem sabe Deus te chamou. Você já é ungido e ungida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você está passando por problemas, por dificuldade, por aflição. Mas lá em Números capítulo 23, o versículo 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo número 1, o versículo 20, está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim. Lá no livro do profeta Jeremias está escrito: o que vê Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse de Deus: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória. E a Bíblia diz que Davi foi ungido a rei. A Bíblia nos fala que por onde Davi passava, se tinha gigante, Davi matava o gigante. Por onde Davi passava, se tinha urso, Davi matava o urso. Por onde Davi passava, se tinha leão, Davi matava o leão. Porque todo aquele que é ungido e escolhido por Deus tem que enfrentar ursos, tem que enfrentar gigante. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados serão todos que se levantarem contra ti. E a Bíblia diz que Davi, por onde Davi passava, os inimigos caíam por terra. Por quê? Porque Deus estava na vida de Davi. Glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos declara que depois que Davi foi ungido a rei, Davi ele fez um erro muito trágico na sua vida. A Bíblia diz que Israel estava em guerra. E Davi não foi para a guerra. Todos nós estamos em guerra. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo isto, permanecer firmes. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e o 4, o apóstolo Paulo disse assim: andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, se o nosso inimigo ele é um ser espiritual, aprendemos aqui que para vencer o inimigo das nossas almas, que chama-se Satanás, é necessário que nós usemos as armas espirituais das quais Deus tem colocado à nossa disposição. Aleluia. E uma das armas que Deus colocou à nossa disposição chama-se a Palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura que não seja manifesta diante dela. A Bíblia diz no Salmo de número 119, o versículo de número 11, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no mesmo salmo, no versículo 135, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante, Jesus disse assim:
todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as nuvens, veio a tempestade para derrubar aquela casa, mas ela não pôde ser derrubada, porque ela estava edificada sobre a rocha. Se a sua vida está edificada na palavra de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas você sempre permanecerá firme nos caminhos do Senhor. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que Davi ali estava no palácio real, e ele viu uma mulher cujo nome chamava-se Batseba. E diz a Bíblia Sagrada que Davi deixou de vigiar, Davi deixou de orar, Davi deixou de buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele, olhando para aquela mulher, ela era mulher de Urias, servo de Deus. E a Bíblia diz que Davi não vigiou, pegou aquela mulher e adulterou com ela. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não tem um culpado por inocente. O nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Não deixou que o pecado de Davi ficasse impune. E a Bíblia diz que Davi manda buscar a Urias, que estava na guerra, porque aquela mulher Batseba chegou para Davi e disse que ela estava grávida. Então Davi tentou um plano. Qual era o plano? Ele chama Urias e manda que Urias fosse deitar com a sua mulher. Mas a Bíblia diz que Urias era um homem tão fiel a Deus, que quando Davi manda que Urias fosse deitar com a sua mulher, Urias ficou na porta da casa, mas não entrou na sua casa. E a Bíblia diz que Urias falou assim: Israel está em guerra, e eu vou para a minha casa para me deitar com a minha mulher. Por amor à minha vida e amor à tua vida, eu não farei tal coisa. E mesmo com a palavra de Urias, Davi ainda não se converteu. Com aquelas palavras, Davi mandou uma carta para Urias para colocá-lo no lugar pior da guerra, para que assim ele viesse a morrer. E Urias, ele era tão fiel que deu a carta para Urias com a sentença da sua morte. E Urias não leu a carta e entregou para o chefe do exército, que era Joabe. E diz a Bíblia Sagrada que quando Joabe leu aquela carta, colocou Urias no pior lugar da guerra. E a Bíblia diz que Urias morreu. Mas a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Natã. E o profeta Natã chegou na casa de Davi e falou para ele: olha, Davi, tinha um homem que ele tinha muitas ovelhas, um homem rico, e tinha um homem pobre que ele tinha somente uma única ovelha. E aquele homem rico, ele mandou chamar o seu amigo para comer na sua casa, e ele mandou matar a única ovelha do homem pobre para preparar o almoço. E Davi chegou dizendo assim: digno de morte é este homem. E o profeta Natã falou assim: este homem és tu. Porque apontar o pecado dos outros é muito fácil. De calabasuri me de comanai. Falar da vida do meu irmão é muito fácil. Mas a palavra de Deus diz: amados, amemo-nos não somente de palavras, mas em obras e em verdade. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo meu irmão a qual eu estou vendo? A igreja primitiva, aconteciam muitos milagres, aconteciam muitas maravilhas, mas se você for ler, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um, e a presença de Deus descia sobre a igreja, e os que estavam
pecados. Mas a Bíblia diz que quando Davi, ele recebeu aquela mensagem, Davi, ele reconheceu o seu pecado. E a Bíblia diz que por causa do pecado de Davi, ele passou por um processo nas mãos de Deus. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, que deitou com as suas concubinas perante o sol, perante a presença de todos. Davi foi perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele perdeu a alegria da salvação. Mas a Bíblia diz que Davi, ele reconheceu que sem a presença de Deus, ele não era nada. Que sem a presença de Deus, ele não chegava a lugar algum. Que sem a presença de Deus, ele não tinha mais alegria da sua vida. Ele disse no Salmo 51, o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. Ai, Joel capítulo 2, versículo 28 está escrito: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a tanta apostasia espiritual a qual nós estamos vendo nesses últimos tempos, mas Deus vai mandar um grande avivamento sobre esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mandar um avivamento sobre a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai se encher da presença de Deus e vai ser um fogo dentro de você, e você vai proclamar que só o Senhor é Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, você tem perdido a alegria da salvação, você tem perdido a alegria de servir a Deus, e no momento que você aceitou a Cristo como teu Salvador, lembra-se daquele dia que uma grande alegria inundou a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Uma grande fé inundou a tua alma, a qual você queria colocar a mão até sobre uma pessoa que estava dentro de um caixão, porque a tua fé dizia no teu coração que Deus é poderoso para ressuscitar aquele que está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com o passar dos anos, louvado seja Deus, conforme os acontecimentos da vida, esta fé que você tinha, ela foi se esfriando. Louvado seja o nome do Senhor. E você não tem mais aquele vigor como antigamente. Louvado seja Deus. Mas Deus manda te dizer nesta noite que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo de número 46: Deus está no presente, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Ele faz cessar a guerra, corta a lança, queima os carros no fogo. E no versículo 10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. E tem uma grande promessa que está para se cumprir a qualquer momento. É por isso que você não pode ficar com frieza no coração. É por isso que você precisa estar avivado. Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52,
53, 54 até o 58 está escrito assim: eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos irão ressuscitar. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 58 está escrito: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo escreveu dizendo assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Se alguém não reconhece aquilo que você está fazendo, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que é um memorial escrito diante de Deus, e naquele grande dia Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, e aquele que tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai se cumprir aquilo que está em João capítulo 14, a qual Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Nós iríamos para o céu. Alabaçuribi de Cancharamandai. O maior presente de Deus é o nosso nome, está escrito no livro da vida. É o nosso nome, está escrito no cartório celestial. E Paulo escreveu dizendo assim lá em Romanos: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Renunciemos às obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. A Bíblia diz lá em Efésios 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus, nesses últimos dias, Ele está em busca de homens e mulheres que queiram se colocar à sua disposição para ser usado como instrumento nesta terra. Aonde você trabalha, aonde você estuda, no bairro onde você mora, você não foi chamado para ser influenciado pelo mundo, mas você foi chamado para influenciar este mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, é tudo revelado. Hoje nem pouco eu trouxe, é tudo descido do céu. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16 diz: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa com as suas paixões e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu li uma história em um livro. Os minutos estão se acabando, o relógio não se converteu, que falava sobre a história da cobra e do vagalume. A cobra queria pegar o vagalume. Aí, primeiro dia, a cobra não conseguiu pegar aquele vagalume, mas a cobra não desistiu. Segundo dia, a cobra foi novamente atrás do vagalume.
Mas o vagalume correu, voou e a cobra não conseguiu pegar o vagalume. Mas a cobra foi perseverante. Chegou um dia que a cobra encurralou o vagalume não tinha para onde sair. Mas antes que a cobra comesse o vagalume,